Ele fez algo imperdoável, ou pelo menos assim pensava. Um padre confiável, uma fé inabalável, até que um único olhar expôs uma verdade enterrada por décadas. O que deveria ser apenas mais uma missa revelou um segredo capaz de abalar tudo. A verdade veio. E com ela, o medo do castigo. Padre Miguel Barreto sempre foi visto como um homem firme, tranquilo e exemplar. Com 42 anos, era o coração espiritual da vila costeira de São Tomé do Mar, no sul de Portugal. Os moradores confiavam nele sem questionar. As crianças ouviam cada palavra sua no catecismo, e os mais velhos buscavam consolo e orientação com fé cega. Mas por trás das orações, das homilias e da batina impecável, Miguel vivia um silêncio que não era só religioso. Desde os tempos do seminário, algo dentro dele fugia ao que esperavam de um homem de Deus. Enquanto os colegas sonhavam com famílias e vocações, ele sentia outra coisa, uma atração silenciosa, que nunca ousou confessar nem a si mesmo. Ele acreditava que escolher o sacerdócio era a resposta. Sem relacionamentos, sem tentação, sem espaço para desvios. A castidade seria escudo. E foi, por um tempo. Mas a solidão, ano após ano, começou a pesar. Foi numa missa de domingo que tudo mudou. Um novo rosto apareceu entre os fiéis. Um homem que parecia deslocado ali, com um olhar atento, mas distante. Estava com uma mulher, que depois soube ser sua esposa, mas o modo como o estranho olhava o altar não era comum. O nome dele era Daniel Soares, 39 anos, recém-chegado de Lisboa. Sua mulher, Helena, era natural da vila e insistira que voltassem a frequentar a igreja. Daniel aceitou, mas sua postura revelava desconforto. Na primeira missa, Miguel evitou encarar. Mas à medida que os domingos passavam, ele começou a reparar, Daniel voltava, às vezes com a esposa, outras vezes sozinho. O padre tentou-se convencer de que era apenas curiosidade pastoral. Mas sabia que era mais. O modo como Daniel escutava a homilia, como ficava em silêncio após o amém final, havia algo não dito entre eles. Miguel começou a preparar os sermões com mais cuidado. Inconscientemente, pensava se Daniel estaria ali, se entenderia a mensagem. O comportamento, antes automático, virou expectativa. E isso o perturbava. Passava horas em oração após as missas. Não dormia direito. Reabriu livros que não lia desde o seminário, buscando explicações para o que sentia. Tudo parecia suportável até aquela manhã nublada, quando Daniel esperou todos saírem da igreja para se aproximar do altar. Miguel, que guardava objetos litúrgicos na sacristia, notou a presença e foi ao seu encontro. Daniel falou com calma, mas com um peso evidente na voz. Tenho passado por dias difíceis, disse. Pensei em conversar com alguém, e achei que talvez o senhor pudesse me ouvir. Miguel assentiu. Não era a primeira vez que alguém pedia ajuda fora do confessionário. Levaram a conversa para um banco lateral, ainda dentro da igreja. Daniel então disse algo que Miguel jamais esperava ouvir. Tenho-me sentido dividido. Há algo dentro de mim que tento negar há anos. Não é sobre minha esposa. Ela é uma boa pessoa. Mas há algo, em mim. Algo que não consigo mais controlar. Miguel apenas escutava. Sabia exatamente o que aquilo queria dizer, antes mesmo que Daniel dissesse. Ele reconhecia cada palavra, porque já as havia pensado em silêncio. Daniel olhou para o chão, constrangido. Eu venho à missa, tento encontrar paz. Mas saio mais confuso. O senhor fala de perdão, de luta espiritual, mas e quando a luta é contra aquilo que você é? A pergunta ficou no ar. Miguel respirou fundo. Sentia as mãos suando, o coração acelerado. Queria consolar, dizer que entendia, mas não podia. Não ali. Não agora. Disse apenas. Há batalhas que só Deus compreende. Às vezes, nosso papel não é vencer, mas sobreviver a elas. Daniel agradeceu com um gesto de cabeça. Não houve lágrimas. Nem revelações completas. Mas para Miguel, aquilo bastava. O que deveria ser apenas um desabafo de um fiel transformou-se num espelho. Pela primeira vez em anos, ele viu sua própria dor refletida em outro homem. Naquela noite, Miguel caminhou sozinho pela praia, como fazia quando precisava pensar. O vento soprava forte, mas ele mal sentia. Na mente, apenas o nome, Daniel. E uma pergunta que o atormentava, como continuar fingindo, agora que sabia que não era o único. Ele tentou fugir daquilo que sentia, mas cada passo que dava o levava de volta ao mesmo lugar, aos olhos daquele homem. A verdade, antes apenas sussurrada, agora começava a gritar dentro dele. E quanto mais tentava resistir, mais parecia-se perder. Os dias seguintes àquela conversa com Daniel foram um redemoinho na cabeça de Miguel.
Ele mantinha a rotina, acordava cedo, rezava, atendia os fiéis, celebrava missas. Mas algo havia mudado. Tudo parecia ensaiado, distante, automático. Como se sua alma estivesse num lugar onde o corpo não podia ir. Daniel continuou a frequentar a igreja. Sempre sentado no mesmo banco, na terceira fileira. Às vezes com a esposa, outras vezes sozinho. Quando vinha só, Miguel sentia o ar mudar. O silêncio entre os dois se tornava espesso, carregado de significados não ditos. Não falavam sobre aquela conversa. Não mencionavam o que havia sido revelado. Mas os olhares, esses eram inevitáveis. E cada vez que se cruzavam, Miguel sentia algo dentro dele vacilar. Um calor no peito, uma inquietação que nenhuma oração conseguia dissipar. Na semana seguinte, após a missa de domingo, Daniel permaneceu na igreja enquanto todos saíam. Miguel, já acostumado, se aproximou. Ainda está em conflito? Perguntou com tom sereno, tentando esconder a ansiedade. Daniel assentiu com um leve gesto. Tenho rezado, refletido. Tento me afastar desses pensamentos, mas eles não me deixam. É como se algo estivesse tentando sair de mim depois de anos preso. Miguel sentiu um nó na garganta. Aquilo não era apenas sobre Daniel. Era também sobre ele. E por mais que tentasse manter a neutralidade de confessor, sentia-se cada vez mais envolvido. Às vezes, disse Miguel, aquilo que tentamos calar é justamente o que precisa ser escutado. Daniel olhou para ele com os olhos ligeiramente úmidos. Não chorava, mas havia dor. Sinto vergonha. Não por ser quem sou, mas por enganar as pessoas ao meu redor. Minha esposa. Ela merece alguém inteiro. E eu sou feito de metades. Miguel não respondeu. Mas pensava, e eu? Que tipo de homem sou? Um guia espiritual que não consegue guiar a si mesmo. Nos dias seguintes, Miguel intensificou suas orações. Jejuava, acordava de madrugada para rezar o rosário. Buscava na Bíblia respostas que pareciam fugir. E mesmo assim, nas madrugadas silenciosas, a imagem de Daniel o assombrava, não como tentação, mas como presença. Um dia, ao voltar do mercado, Miguel avistou Daniel do outro lado da rua, saindo de uma padaria. Daniel viu o padre e atravessou com um leve sorriso, segurando 2 cafés. Achei que o senhor poderia gostar, disse, estendendo um deles. Miguel hesitou. Depois aceitou. As mãos se tocaram brevemente. Rápido demais para parecer íntimo, longo bastante para deixar um eco. Obrigado, disse o padre. Gosto de observar, respondeu Daniel. Notei que prefere café sem açúcar. Acertei. Miguel apenas sorriu, tentando esconder a surpresa. Não estava acostumado a ser visto. Não como homem. Andaram juntos por alguns metros, falando sobre coisas banais, o tempo, a vila, as marés. Mas o peso do não dito pairava entre eles como uma sombra persistente. Naquela noite, Miguel não conseguiu dormir. Sentou-se na capela vazia da igreja e permaneceu lá até o nascer do sol. Não rezava. Apenas ouvia o próprio coração bater, como se cada batida dissesse o nome que ele mais queria esquecer. Daniel. Ele acreditava que era forte. Que bastava rezar, calar e resistir. Mas então vieram os olhares, os gestos, as dúvidas. E o que era fé virou peso. A crise não veio como tempestade, veio em silêncio, destruindo tudo por dentro. Miguel estava exausto. As noites se tornaram longas demais, os dias, mecânicos. A fé, antes farol, agora parecia uma prisão. O padre, antes símbolo de firmeza, estava fragmentado por dentro. Mas ninguém percebia. Apenas ele e Daniel. A tensão entre os dois se intensificava. Eles não falavam disso. Não tocavam no assunto. Mas bastava o som das pegadas no corredor da igreja, a presença discreta de Daniel num banco vazio, para o coração de Miguel reagir. Aos poucos, Miguel começou a evitá-lo. Não por desprezo, mas por medo do que já não conseguia esconder nem de si mesmo. Passava pelo altar com pressa, encerrava a missa mais cedo, fugia de conversas. Mas Daniel persistia. Sempre calmo. Sempre presente. Às vezes, deixava um bilhete simples com frases como "Estou aqui se precisar conversar" ou "Há perguntas que merecem ser feitas". Miguel queimava os bilhetes assim que os lia, mas cada palavra ficava gravada. No fundo, ele queria responder. Queria se permitir existir além da batina. Mas o peso da promessa, dos votos, do altar, ainda era maior. Na terceira semana daquele silêncio forçado, Helena, a esposa de Daniel, pediu para conversar com o padre. Marcaram no salão paroquial,
num fim de tarde. Helena estava diferente. Os olhos cansados. A voz mais contida. Padre, começou, sei que algo está acontecendo com o meu marido. Ele anda distante, pensativo, e evita falar comigo. Achei que talvez ele tivesse compartilhado algo em confissão. Miguel sentiu um calafrio. Eu entendo a sua preocupação, mas você sabe que não posso falar sobre nada dito em confissão. Helena assentiu, mas sua expressão revelava algo mais profundo. Como se já soubesse. Eu só queria saber se ele está bem. Porque eu não estou. Sinto que estou perdendo alguém que nunca tive por completo. Miguel ficou em silêncio. Queria dizer tantas coisas, mas nenhuma seria justa. Nem com ela. Nem com ele mesmo. Naquela noite, ele escreveu uma carta. Longa. Confusa. Uma tentativa de entender o que sentia. Falava sobre solidão, sobre vocação, sobre desejo de liberdade. Não mencionava nomes. Não havia confissões. Só dúvidas. Depois rasgou tudo. Em pedaços pequenos. Como se isso pudesse destruir o conteúdo também em sua mente. Nos dias seguintes, os sermões de Miguel mudaram. Falavam de dor invisível, de escolhas que ferem, de fé em crise. Muitos elogiaram. Diziam que estavam mais profundos, mais tocantes. Mas só ele sabia porquê. Até que numa tarde chuvosa, ao fechar a sacristia, viu Daniel parado sob a marquise da igreja, com o casaco molhado e os olhos fixos no chão. Não disse nada. Apenas estendeu uma carta. Miguel não a abriu ali. Apenas agradeceu com um leve aceno e entrou. Leu a carta horas depois. Era breve. Há tempos me escondo. Não apenas da minha esposa, ou da igreja. Mas de mim mesmo. Quando escuto o Senhor, não ouço apenas um padre. Vejo um homem. E por mais que isso me confunda, é a coisa mais verdadeira que senti em anos. Miguel dobrou a carta devagar. Não chorou. Mas sentiu algo dentro dele ceder. Uma rachadura em tudo o que acreditava ser imutável. Ele tentou resistir, tentou fugir, tentou apagar o que sentia. Mas chegou o momento em que o silêncio já não protegia, apenas feria. Entre o medo de perder tudo e o desejo de viver a verdade, ele teria que escolher. E toda escolha tem seu preço. Miguel caminhava cada vez mais como um homem dividido. O que antes era convicção agora era incerteza. O altar, que já fora refúgio, tornava-se prisão. Ele ainda celebrava missas, ainda sorria para os fiéis, mas a paz, essa desaparecera. Daniel, por outro lado, se tornara presença constante, mas distante. Sentava-se sempre no fundo da igreja. Cumprimentava Miguel com um leve gesto de cabeça. Não falava mais. Mas seus olhos diziam tudo. E Miguel lia cada palavra naquele silêncio: você sente o mesmo. Você sabe. Na noite de uma sexta-feira chuvosa, Miguel entrou na capela vazia. Ajoelhou-se diante do altar, mas não conseguiu rezar. Apenas ficou ali. Parado. Com as mãos entrelaçadas e a alma em guerra. Horas depois, escreveu uma carta. Mas desta vez, não rasgou. Guardou-a. E no domingo, após a missa, viu Daniel saindo discretamente. Correu atrás dele e, num gesto rápido, entregou-lhe o envelope. Daniel não abriu ali. Apenas assentiu com os olhos. E partiu. A carta era simples, mas definitiva. Durante anos acreditei que minha fé me salvaria de mim mesmo. Mas percebo agora que viver pela metade não é salvação, é fuga. Não sei o que fazer com isso que nos liga, mas sei que não posso mais fingir que não existe. Na segunda-feira, Miguel não apareceu na igreja. Nem na terça. Nem na quarta. Disse aos responsáveis da paróquia que precisava de um retiro, que era algo pessoal. Ninguém questionou. Todos confiavam nele. Voltou à antiga casa de praia deixada por uma tia. Um lugar que não visitava há anos. Lá, reencontrou o som do mar, o vento nos pinheiros, e o silêncio que, por fim, não doía, apenas convidava ao enfrentamento. 3 dias depois, uma mensagem chegou ao seu celular. Estou em São Tomé. Preciso conversar. Era Daniel. Miguel respondeu apenas com um endereço. Minutos depois, ouviu o som de passos na areia. Daniel parou à sua frente. Estava nervoso, mas firme. Não vieram abraços. Nem promessas. Apenas 2 homens com medo, mas dispostos a olhar um ao outro sem máscaras. Eu li a carta, disse Daniel. Senti cada palavra. Miguel assentiu.
Não sei o que fazer, murmurou. Eu também não, respondeu Daniel. Mas sei que, perto de você, consigo respirar. E longe, me afogo. O silêncio seguinte não era desconfortável. Era carregado de decisões não ditas. Miguel então falou com a voz rouca. Se eu seguir isso, deixo tudo para trás. A paróquia. A batina. A vida que construí. Daniel o encarou com firmeza. E se não seguir, o que sobra? Essa pergunta ecoou como uma batida surda dentro de Miguel. Porque ele sabia a resposta. Sobrava a culpa, a solidão, a farsa. Ao final daquela tarde, os dois permaneceram na varanda, observando o mar. Nenhum gesto de afeto. Nenhum toque. Apenas a presença. E, naquele instante, ela bastava. A escolha ainda não estava feita. Mas pela primeira vez, Miguel sabia que teria que fazê-la. E sabia também, qualquer que fosse a decisão, seria definitiva. Ele teve medo de escolher, mas o silêncio já não o protegia. A fé que o sustentava se tornara um dilema, e o coração, um campo de batalha. No fim, só havia uma saída: encarar a verdade. E aceitar que o amor, quando verdadeiro, não destrói. Liberta. Miguel passou mais de uma semana na casa de praia. Não como fuga, mas como espera. Precisava desse tempo para ouvir a si mesmo, não como padre, mas como homem. Caminhava pela areia todos os dias. Escrevia em silêncio. Lembrava do seminário, dos votos, dos anos de serviço à paróquia. Tudo construído com fé, mas também com medo. Medo de ser quem realmente era. Daniel não voltou à casa. Respeitou o tempo. Apenas enviava mensagens curtas, respeitosas. Estou por perto, mas não vou pressionar. Miguel lia cada uma com o coração apertado. No 8º dia, uma decisão amadureceu dentro dele. Não foi repentina. Foi como o mar, paciente, mas inevitável. Voltou para São Tomé do Mar, chegou de madrugada, deixou uma carta na secretaria da paróquia. Nela, explicava que não deixava a fé, mas encerrava seu papel como padre. Precisava reencontrar sua verdade, não como negação da missão, mas como um passo honesto. Não fugia da igreja. Fugira de si mesmo por tempo demais. Na manhã seguinte, a vila acordou em silêncio. Alguns ficaram confusos. Outros, decepcionados. Mas ninguém sabia o motivo real. Miguel não explicou. E ninguém perguntou. Sem batina, sem altar, Miguel caminhava pela praça como qualquer outro homem. Sentia-se vulnerável. Mas, ao mesmo tempo, mais leve do que nunca. 3 dias depois, enquanto lia na varanda da pequena casa que alugara temporariamente, ouviu batidas leves no portão. Era Daniel. Pararam diante um do outro por alguns segundos. Não houve declarações. Nem abraços. Apenas um olhar que dizia: estamos aqui. Fez sua escolha? Perguntou Daniel. Miguel assentiu. Fiz. Pela primeira vez, escolhi por mim. Daniel respirou fundo. Depois, sorriu. Então acho que agora podemos começar. Sentaram juntos, em silêncio. O mar ao fundo continuava o mesmo. Mas dentro deles, tudo havia mudado. Nos dias que se seguiram, reconstruíram rotinas. Caminhavam juntos, riam, conversavam sobre tudo o que não tinham dito antes. Ainda havia receio. Ainda havia marcas. Mas não havia mais mentira. Miguel sabia que a estrada seria longa. Sabia que enfrentaria olhares, dúvidas, talvez julgamentos. Mas sabia também que não precisava mais caminhar sozinho. Numa tarde, olhando o pôr do sol na beira da praia, Miguel escreveu no diário: a fé que me ensinou a amar o próximo, finalmente me ensinou a amar a mim mesmo. Deus não me abandonou. Apenas esperava que eu parasse de me esconder. E ali, na simplicidade daquele momento, ele compreendeu: o amor, quando verdadeiro, não rompe com a fé. Ele amplia. Transforma. Cura.